Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Dígina Torres. No ar, mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. No programa de hoje falaremos sobre a Festa Literária Internacional de Paraty, que este ano está sendo online, uma boa. E outros assuntos também teremos por aqui, como a reportagem que saiu na revista Piauí, abordando o caso de assédio moral e sexual contra o ator e ex-diretor da Globo Márcio Smelling. Abordaremos também o novo emprego de Sérgio Moro e a taxação de grandes fortunas. Fiquem ligados. E a Festa Literária Internacional de Paraty este ano está sendo virtual, mas a Flip não perde o brilho por isso. Nomes como Pilar Quintana, Bernardina Evaristo e Caetano Veloso estão na festa. A Flip surgiu em 2003, com o intuito de promover uma experiência permeada pelas artes. A junção da beleza histórica dessa cidade fluminense, que fica a 270 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, com obras literárias de autores consagrados e de novos autores, fortalece a cultura brasileira e possibilita a interação com a literatura internacional. Esse espaço que promove o pensar entre crianças, jovens e adultos está disponível online desde o dia 3 de dezembro e será encerrado no domingo, dia 6. A mesa de abertura contou com a participação da brasileira Stephanie Borges, poeta, tradutora e jornalista, e de Bernardina Evaristo, escritora britânica, autora de 8 livros e primeira mulher negra premiada com um dos maiores prêmios literários do mundo, o Booker Prize. O tema da mesa foi diáspora, a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, étnica ou religiosa. Bernardine falou sobre a sua experiência, forma de escrita e sobre a felicidade de saber que outras mulheres de outros países se identificam com a sua obra. O seu romance intitulado Garota, Mulher, Outras não aborda somente a questão de raça, mas a subjetividade da mulher negra, sexualidade, classe, trabalho e sobre as relações de mães e filhas. E ainda sobre as várias coisas que acontecem nessas relações. A literatura é um veículo maravilhoso para fazer a ponte entre diferenças, disse Bernardine. No segundo dia da Flip, a mesa que destaco é Animais Abatidos, com as escritoras Pilar Quintana e Ana Paula Maia, e mediação de Sineide Carpegiani. A escritora e roteirista Ana Paula Maia, autora de 7 romances, entre eles Carvão Animal, Assim na Terra como Embaixo dela e Enterre Seus Mortos, autora também da série de suspense sobrenatural Desalma, falou sobre o seu processo criativo e a relação entre humanos e animais presente em suas obras. A autora colombiana Pilar Quintana falou sobre a nostalgia que teve ao escrever o romance A Cachorra, que se passa na costa colombiana. As violências estruturais, a separação imensa entre pobres e ricos, com cidade portuária que não tem água canalizada, mas também a maneira de ser dos nativos colombianos, são abordados nesse romance premiado na Colômbia e finalista do National Book Award, um dos prêmios literários mais importantes do mundo. Pilar, em A Cachorra, explora como uma boa pessoa pode chegar a cometer algo impensável, como as circunstâncias constroem uma personalidade maléfica. Quem deseja acompanhar a Festa Literária Internacional de Paraty, é só acessar o canal da Flip no YouTube e aproveitar essa 18ª edição. Todas as mesas ficarão salvas. Aproveitem! E como estamos falando de literatura, vou encerrar com a leitura de um trechinho do meu romance Salinas, lançado pela Edise em 2019. Os postes se revezavam para iluminar as ruas da cidade. As calçadas solitárias, nenhuma cadeira sobre elas. A porta sanfonada do Bar da Galega estava abaixada desde as 21 horas. O calor que beirava os 40 graus na tarde deu lugar ao frio incomum, daqueles que põe nordestino para dentro na boca da noite. Na ronda da madrugada, ele parava a cada 20 minutos, no alto do Morro da Consolação. De lá, observava toda a cidade, pincelada por luzes e sombras. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza.
67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Esta semana não teremos apenas um fato, mas alguns que nos deixaram atônitos. O primeiro deles foi a descoberta de uma lista encomendada pelo Ministério da Economia para identificar jornalistas, intelectuais e influenciadores críticos à política econômica do governo Bolsonaro. Uma reportagem do jornalista Rubens Valente, do UOL, mostra que diversos perfis de redes sociais foram mapeados pela BR Mais Comunicação, que recebeu R$2.700.000 para prestar serviços de assessoria para o Ministério da Economia. A lista, subdividida entre detratores, neutros e favoráveis, é o exemplo de como um regime autoritário se comporta. É importante lembrar que, em 2019, a deputada federal Joyce Hasselmann denunciou durante a CPMI que Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, tinha a intenção de montar uma agência brasileira de inteligência paralela, com a finalidade de grampear e produzir dossiês contra uma série de inimigos políticos do governo. Alguns nomes que o governo considera inimigo: Gessé de Souza, sociólogo; José Fernandes Júnior, professor de Direito; Guga Chakra, jornalista; Natália Rodrigues, youtuber conhecida pelo canal Nath Finanças; Hildegard Angel, jornalista; Jones Manuel, historiador; Sinara Menezes, jornalista; Silvio Almeida, professor de Direito; Emi Sader, filósofo; Chico Sá, jornalista; Luiz Nassif, jornalista; Laura Carvalho, economista; Felipe Neto, influenciador e youtuber; Eduardo Moreira, empresário, entre outros nomes. Após a divulgação da lista, alguns fatos causaram estranheza, como afirmou o empresário Eduardo Moreira no Twitter. Abre aspas. Um dia após a divulgação da lista, minha família toda, incluindo tios e tias, passaram a receber mensagens com pedido de dinheiro e assédio moral. Fecha aspas. Mais um absurdo para a gente acrescentar na lista deste governo. E o Senado, que aprovou o imposto sobre grandes fortunas? Vocês viram? Ah, mas que pena. Não foi o nosso. Foram os argentinos, com 42 votos a favor e 26 contrários. A taxa será cobrada uma única vez, com variação de 3,5% a 5,25%, somente de pessoas físicas com patrimônio superior a 200 milhões de pesos, que equivale a cerca de R$12.700.000. O valor arrecadado será direcionado da seguinte forma: 20% para suprimentos médicos, 20% para pequenas e médias empresas, 15% para empreendimentos sociais, 20% para bolsas de estudo e 25% para empreendimentos de gás natural. No Brasil, quem controla o poder político são as elites, e a elite não vai aprovar um imposto contra si mesmo. Parafraseando Gessé de Souza, essa elite do atraso não quer o desenvolvimento do país. Ela só quer se beneficiar do Estado e explorar a classe trabalhadora. Desde o início do ano que se ouvia falar de um suposto caso de assédio moral e sexual na Globo, envolvendo um diretor da empresa. Deixou de ser suposto. Foram 43 pessoas ouvidas pelo jornalista João Batista Júnior para fazer a reportagem publicada na revista Piauí esta semana sobre o assédio moral e sexual sofrido por Dani Calabresa e outras mulheres. A reportagem mostra como Márcio Smelling foi blindado de início e o quanto a atriz Dani Calabresa sofreu até expor o caso. Se não fosse a sua coragem para denunciar o ocorrido, ele ainda estaria como diretor na Globo. Márcio disse em entrevista recente que foi um homem tóxico, mas que jamais teve relação que não foi consensual. Disse ter sido um péssimo marido e que cometeu excessos ao se relacionar com pessoas do seu próprio ambiente de trabalho.
Como é difícil para mulheres provarem que são vítimas numa sociedade tão machista como a nossa. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se tornou sócio-diretor da consultoria AIM, que tem entre seus clientes a consultora Odebrecht. A empresa é responsável pela recuperação judicial da empreiteira, que foi alvo da Lava Jato quando Sérgio Moro era juiz. Enquanto juiz, ele não parecia se preocupar com o futuro de empresas ou empregos. Com a desculpa de se combater corrupção, destruiu a engenharia nacional quando colocou na mesma linha empresários corruptos e empresas que geravam milhares de empregos. E agora vai ganhar dinheiro de uma consultoria que cuida de empresas com dificuldades financeiras, que no caso da Odebrecht foi causada pela Operação Lava Jato. Operação em que ele agia como juiz e como acusador, como bem mostrou a série Vaza Jato do The Intercept. Qual será a próxima do Herói dos Tolos? Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem!